Olá, meus irmãos secretários de Planejamento e Gestão aqui dos Regionais de Fortaleza. Eu acho que vocês já me conhecem, né? Prazer, meu nome é Vanilton Lima, eu sou secretário de Planejamento aqui do Regional de Fátima. Uma das minhas atribuições aqui em Fátima é essa Secretaria de Planejamento e Gestão. E também a gente auxilia o Planejamento Estratégico Geral de Fortaleza. A Laura Caola é a nossa secretária de Planejamento Geral de Fortaleza. Nós, secretários de Planejamento, estamos ligados ao nosso responsável regional e a Laura Caola, como secretária geral de Planejamento de Fortaleza. Eu queria, assim, delinear algumas atribuições, deixar claro, alguns já sabem, mas a gente vai repetir coisas que são óbvias, Porque às vezes o óbvio ele cai no esquecimento. Qual é a atribuição? Qual o papel do secretário de Planejamento de um regional? É ser esse suporte a nível de planejamento e gestão para o responsável regional. É aquele que vai receber do responsável regional, quando ele receber do Conselho Local de Fortaleza, as metas estratégicas. É aquele que vai organizar o retiro de planejamento e gestão, que acontece logo após o retiro geral que nós teremos. Eu acho que você já foi comunicado da sua presença e demais irmãos do seu regional, da presença nesse retiro, que é o retiro de planejamento de Fortaleza, e lá cada regional vai receber suas metas estratégicas. Quais são os setores que normalmente recebem metas? Coordenação apostólica, o economato regional e os setores produtivos, projeto juventude, vocacional, promoção humana, secretaria de artes, e secretaria comunitária. São esses que geralmente recebem metas que nós chamamos de metas estratégicas, que são repassadas para o regional pelo Conselho Geral de Fortaleza, pelo Conselho Local de Fortaleza, certo? Então, o responsável regional recebe essas metas e automaticamente ele compartilha com o secretário de Planejamento. Se reúne com o secretário de Planejamento para enviar para os donos das metas do seu regional. Essas são as metas estratégicas. E são essas metas estratégicas que o secretário de Planejamento tem como incumbência acompanhá-las sistematicamente, no mínimo de 2 em 2 meses. No mínimo, ou se possível, mensalmente. Acompanhar, sentar com o coordenador desses setores, abrir o planejamento e averiguar o que está sendo executado, o que não está sendo executado, levar a refletir se as ações que foram desenvolvidas para o cumprimento dessa meta são de fato estratégicas, estão tendo um alcance, se a meta está sendo alcançada ou não, porque gerar essa reflexão com base no planejamento, ali aberta na telinha do computador, na tela do tablet, na tela do smartphone, acompanhar com dados precisos ali que estão sendo vistos no planejamento, E acordar com os donos das metas, acordar algumas coisas, tipo ele trabalhar mais em equipe, ele dar mais feedback à equipe, ele tornar o planejamento mais acessível e conhecido no ministério, conhecido no setor, acordar coisas desse tipo, Algumas datas que estão em aberto, cobrar a execução do calendário, do cronograma daquele ministério, certo? E aí você precisa ter todos esses dados em mãos para quando o responsável regional for lhe acompanhar, você levar dados concretos, consistentes para ele, dessas metas estratégicas que o governo local de Fortaleza enviou para o regional, certo? Nesse acompanhamento, que aí o responsável regional ele fica livre para fazer mensal ou de 2 em 2 meses com o secretário de Planejamento, ele vai querer saber como anda o planejamento estratégico do regional, e você vai, com base em dados concretos que você obteve no acompanhamento, dizer: a coordenação apostólica está vivendo essa e essa realidade, percebo que eles estão encontrando dificuldade em trabalhar esse aspecto aqui do planejamento, setores produtivos tiveram um crescimento XY de mês tal a mês tal,
entendeu? Estão precisando de pessoas para servir nos setores produtivos para que a meta de fato seja alcançada, entendeu? Então são essas as atribuições do secretário de Planejamento no regional, né? Acompanhar sistematicamente o planejamento estratégico de cada setor e a organizar o retiro de planejamento do regional, os trabalhos de planejamento estratégico no regional, após o retiro geral do planejamento de Fortaleza que nós teremos agora em outubro, né? Então, o que a gente precisa também falar sobre a reunião estratégica. A reunião estratégica, o ideal é que ela aconteça, gente, por experiência que nós vivemos lá na diaconia, em algumas missões, de 2 em 2 meses. Dá para a gente ter uma boa reunião estratégica, se nós acompanharmos o planejamento estratégico dos nossos setores, aqueles que eu falei agora há pouco, que recebem metas estratégicas do governo local, da assistência local. Então, essa reunião estratégica ela já precisa ser programada logo no último dia dos trabalhos do retiro de planejamento, aí no nosso regional. A gente já precisa apresentar as datas das reuniões estratégicas ao longo do ano. Essa reunião estratégica ela é muito importante, né? Muito importante. Alguns dizem e falam que ela deve ser feita no ECAP, na coordenação apostólica, mas por ter essa abrangência a nível de regional, que engloba setores que não estão na coordenação apostólica, como as metas do vocacional, as metas da secretaria comunitária, entendeu? São metas gerais, metas estratégicas gerais. O ideal é que essa reunião estratégica aconteça a parte do ECAP. Não que no ECAP, eu não estou dizendo isso, não se vá tratar das metas da coordenação apostólica. Ok, é para se ter, mas essa reunião estratégica é a nível do planejamento estratégico geral do regional. Entendeu, gente? A nível geral. Então, é uma reunião de 2 em 2 meses, que precisa estar no calendário do nosso regional. E para essa reunião é uma convocação, todos os donos das metas estarem presentes e mais algum convidado estarem presente. Quem convoca essa reunião é o responsável regional. Quem libera dessa reunião não é o secretário de planejamento, é o responsável regional, que é a nossa autoridade maior no regional, né? E aí a gente vai dividir essa reunião estratégica em 3 momentos: antes, durante e depois. Antes dessa reunião, avisar a data com antecedência, com local, né? E pedir que todos os responsáveis pelas metas estratégicas, lembra daqueles setores que eu disse que recebem metas do governo local? Pois são esses que devem participar dessa reunião estratégica. Todos devem levar para essa reunião estratégica um resumo de cada meta, o que foi feito até aquela data da reunião estratégica com relação a cada meta, quanto % da meta foi atingido, o que foi feito e o que não foi feito, entendeu? Levar de uma maneira mensurável, numericamente, apresentar a meta e dizer quanto % da meta foi alcançada, quais foram as ações que foram feitas, quais as que não foram feitas até aquele momento, que era para ter sido feita até aquele momento, e por que não foi feita, certo? Todos devem levar. E você deve pedir, é uma dica que nós aprendemos lá na diaconia, você deve pedir para todos os participantes enviarem, no mínimo, com 3 dias de antecedência, dessa reunião estratégica acontecer, todos devem enviar para o e-mail aí do planejamento do regional, o que cada setor vai apresentar, entendeu? O slide, você monta aí um slide padrão, para não ir aquela coisa assim, carnavalesca, papagaiada, né? Monta um slide padrão e envia, dizendo que você quer receber, no mínimo, com 3 dias de antecedência, o que o setor vai apresentar. Isso que eu lhe disse agora há pouco, o que foi alcançado da meta. Quanto % da meta foi atingido até aquela data da reunião estratégica? Quais as ações que foram feitas, isso de forma sucinta, quais as ações que não foram feitas e por quê? Para gerar reflexão, certo? Então todos, e você fica no pé para cobrar, para que todos os setores enviem
com mínimo 3 dias de antecedência isso para o seu e-mail, para você montar essa apresentação lá na reunião estratégica, ok? Aí é interessante que esse local da reunião estratégica, né, você prepare um local digno, um local arejado, ventilado, climatizado. É bom que se tenha um lanche, entendeu? É bom que se teste ante o computador, o projetor, para ver se está tudo certo, né? É muito interessante, é uma reunião do governo do regional, entendeu, gente? Então não é qualquer reunião, é reunião estratégica, onde a gente vai ver aquilo que Deus quer que nós vivamos no regional, estrategicamente, se está sendo alcançado ou não, quais as graças, quais os desafios, ok? Então, no dia dessa reunião, gente, no dia dessa reunião é necessário que essa reunião seja, cumpra o horário, sejamos pontuais nessa reunião, né? É 2 horas, o ideal é no máximo 2 horas. E vocês devem zelar para que esse prazo seja cumprido. Nessa reunião, no dia se começa com um momento de oração, de louvor, de clamor ao Espírito, né? Se abre aí as noções do Espírito, isso é muito importante. Nós não estamos numa reunião de uma multinacional, de uma empresa aí, do mundo secular. Nós estamos numa reunião estratégica da comunidade católica Shalom, onde tudo nasce e brota da oração. Então nós não podemos iniciar uma reunião de uma importância como essa, uma reunião estratégica, assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, galera, vamos lá. Não é assim, né? Nós sabemos que não é assim. Se invoca o Espírito, se abre aos dons, aquele momento de louvor, pede uma palavra a Deus, abre-se aos dons do Espírito. Não é uma oração comunitária, mas é o tempo que for necessário para que os nossos corações parem em Deus e escute a Deus o que Ele quer nos falar como um governo do regional. Certo, gente? E aí você acolhe os participantes, e aí uma dica que também nós aprendemos lá na diaconia, que é muito interessante. Você sorteia 3 setores que vão se apresentar na reunião estratégica. Você corta os papeizinhos com antecedência de todos esses setores estratégicos que eu falei, que receberam metas da assistência local. Você corta o nome de cada um desses setores, dobra dentro de uma vasilha, coloca dentro de uma vasilha e sorteia na hora 3 setores que vão se apresentar naquela reunião. Entendeu, gente? Por que isso? Porque isso faz com que todos se preparem antecipadamente para apresentar o que foi feito do seu planejamento, das suas metas na reunião estratégica. Então, todos vão para essa reunião preparados, afinados para se apresentar. Porém, no dia, você sorteia 3, porque, gente, não tem como todos os setores se apresentar. Fica uma reunião enfadonha e corre o risco de não ser, de fato, a reunião estratégica. Então, essa experiência deu muito certo lá na diaconia. Na época que eu servi lá na Secretaria de Planejamento, nos 8 anos que eu fui missionário lá na diaconia. Ok? Então, você faz esse sorteio e aí, pronto, esses 3 setores vão se apresentar. Ok? Vão se apresentar, vai apresentar lá o PowerPoint que foi feito e vai dizer essa meta número 1, meta tal. Nós conseguimos atingir até o presente momento 35% da meta. Fizemos essas ações, estamos encontrando essas dificuldades aqui, tudo. Aí dá uma pausazinha, entendeu? Para as pessoas interagirem. E aí, se for preciso fazer alguma alteração nas ações, esse é o momento de se fazer alteração. Porque o Conselho Regional vai estar presente nessa reunião estratégica. Eu esqueci de dizer, além dos donos das metas, o Conselho Regional precisa estar presente nessa reunião. Porque é o governo do regional, entendeu, gente? Junto com o responsável regional. É o responsável regional que vai conduzir essa reunião estratégica, não é o secretário de planejamento, salvo assim ele delegue por alguma realidade. Mas o ideal é que o responsável regional esteja à frente dessa reunião, entendeu, gente? Porque ele representa a nossa autoridade, né? A autoridade do Moisés, a autoridade, no caso do Padre Silvio, né? No nosso regional. E o secretário de planejamento vai auxiliar. Então, alguém que escreva a ata, alguém que anote as moções. E aí, esses 3 setores se apresentam e aí se abre um tempozinho para discussão e fazer, se preciso for. Repito, se preciso for,
fazer alguma alteração nas ações. Certo, gente? Terminando a reunião, você elenca algumas pendências que talvez fique dessa reunião, né? Como alguma resolução da ação, alguma data, algum feedback aí dos donos de alguma ação desse setor que se apresentou, algum ajuste que precisa ser feito, e se foi dado um prazo de 3, 4, 5, 10, 15 dias, é necessário que tenhamos prazos, saímos com prazos, entendeu? Isso fica apresentado para todos, dizendo até dia tal a gente precisa desse retorno aqui, ok? E aí se agradece a presença de todos. Se preciso for fazer alguma alteração nas ações, se faz em comum acordo aí, porque está o dono da meta presente, o conselho regional e os outros setores estratégicos do regional. Não quer dizer que agora em cada reunião estratégica a gente vai mudar as ações. Eu não estou falando isso. Se preciso for, porque tem metas, digamos, que digamos, nós já estamos em agosto para setembro, né? Tem metas que não saíram do lugar, ações que não saíram do lugar. Então, isso precisa de uma intervenção. Já era para ter sido feita essa intervenção no nosso acompanhamento. Se não teve, precisa ser feito. O que precisa ser feito? Ok. Fica alguma pendência para a reunião seguinte? Até quando, né? E aí você posta no grupo aí do WhatsApp do planejamento do seu regional, essas resoluções que foram feitas e os feedbacks que foram sendo dados, ok? E aí se marca a data para a próxima reunião. Se marca não se marca. Só se lembra-se, né, a data da próxima reunião estratégica. Entendeu, gente? Então, esses são os passos da reunião estratégica. Antes, durante e pós-reunião. Pós-reunião, receber esses feedbacks e dar esse retorno no grupo lá do WhatsApp. Não precisa fazer uma outra reunião. Se coloca no grupo lá do planejamento estratégico do regional. Certo? A gente precisa criar o hábito de trabalharmos estrategicamente nos nossos regionais. O nosso foco de trabalho é o planejamento estratégico. Nos acompanhamentos, nas falas que você, secretário de planejamento, for fazer no ECAP, for fazer alguma outra reunião, no acompanhamento com os donos das metas, se deve ao máximo lembrar da importância de nós trabalharmos com foco no que foi planejado, porque é vontade de Deus, como diz o nosso pai fundador Moisés. Foi o que nós exaustivamente nos reunimos, articulamos para atingir as nossas metas que foram enviadas pelo governo local. Então isso não pode ficar esquecido, isso não pode ser lembrado somente na época de planejamento estratégico, não. É missão do secretário de planejamento fazer com que o planejamento estratégico rode em união, em parceria total com o responsável regional. O responsável regional é o primeiro que deve vestir essa camisa, e nós ajudá-lo a vestir e vestir também a nossa camisa de planejamento estratégico. Tá bom, meus irmãos? Então eu queria só assim tornar claro novamente essas atribuições da Secretaria de Planejamento e a importância da reunião estratégica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de prepararmos um bom continuação do retiro de planejamento nos nossos regionais. Tá bom? Nós vamos cascatear as metas que nós vamos receber e juntos, comunitariamente, a gente vai em cada setor construir o nosso plano de ação 2024-2025. Deus o abençoe. Shalom. Qualquer dúvida podem me procurar.